Tudo começa com a relação do Sol com a Terra. O Sol emite radiação, ele emite algumas partículas, dentre elas o nêutron. Quando o nêutron colide com átomos de nitrogênio na nossa atmosfera, ocorre uma reação chamada transmutação, onde um nêutron reage com um nitrogênio, forma-se o carbono 14 mais um próton. Esse carbono 14 formado, ele vai acabar reagindo com o oxigênio da atmosfera e vai gerar o CO2, que é uma molécula que tem carbono e que no caso é um carbono radioativo. Esse CO2 que é formado na atmosfera, ele vai ser incorporado pelas plantas através do processo de fotossíntese. As plantas vão servir como alimento para herbívoros, por exemplo, como uma vaca. Essa vaca vai servir como alimento para nós humanos. E nós humanos vamos emitir CO2 através do nosso metabolismo. Aí você pensa assim, mas eu sou vegetariano, eu não tenho carbono 14. Porque aí a quantidade de carbono 14 que você vai absorver vai ser diretamente da planta. Aí a vaca aqui não vai participar desse processo. Enquanto a gente está vivo, a quantidade de carbono 14 que está presente no nosso organismo é praticamente constante. Só que chega um dia, que a gente não sabe quando que é exatamente, que a gente acaba morrendo. Logo depois da morte, a quantidade de carbono 14 presente no corpo é de apenas 10 partes por bilhão. Conforme eu te expliquei, a cada tempo de meia-vida, essa quantidade se reduz à metade. No caso do carbono 14, o carbono 14 é um emissor beta, ele vai emitir essa radiação e a cada tempo de meia-vida, esses 10 ppbs vão se reduzir à metade. Então, passou uma meia-vida, vai para 5 ppb. Passou mais uma meia-vida, vai para 2,5 e assim sucessivamente. Como o tempo de meia-vida do carbono 14 é relativamente grande, 5.730 anos, é possível determinar, por exemplo, a idade de uma múmia, que foi produzida lá no Egito Antigo, ou uma múmia natural, conforme aquela que eu te mostrei no início dessa aula. Mas até agora eu te expliquei somente como o carbono 14 surge na natureza. Eu não te expliquei como é feito o processo de datação. E é agora que eu vou te explicar isso. Tudo começa com uma amostra, por exemplo, de uma múmia, mais ácido ou fogo. A gente vai literalmente causar a destruição dessa matéria orgânica e nós vamos gerar, através de um processo ou outro, o CO2, dióxido de carbono, que vai conter carbono 14. Esse CO2 é convertido em benzeno, que é uma molécula que tem uma porcentagem de carbono muito grande, e o benzeno ele é introduzido num equipamento que vai fazer a cintilação em meio líquido, que é uma interação do benzeno com um material fluorescente. O carbono 14 vai emitir radiação e o equipamento vai detectar essas radiações e vai contar o número de radiações que foram emitidas. Esse número ele é transformado depois, através de cálculos, num valor relacionado à idade daquela matéria orgânica. A datação para o carbono 14 tem alguns limites. Então, o primeiro aspecto é que idades inferiores a 100 anos não podem ser adequadamente determinadas. Isso porque a quantidade de carbono 14 até 100 anos não variou muito, então o equipamento não consegue medir variações muito pequenas. Outra limitação tem a ver com materiais com mais de 40 mil anos, ou seja, mais de 7 meias-vidas, que também não podem ser datados com grande precisão, porque a quantidade de carbono 14 depois de 7 meias-vidas é tão pequena que o equipamento não consegue medir.